Neste vídeo, nós vamos falar dos dons do Espírito, em especial o famoso dom de línguas, ou seja, o falar em línguas. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar dos dons do Espírito, em especial o dom de línguas. Bom, é necessário falarmos sim deste assunto, pois existem diversos erros cometidos por alguns crentes em relação ao assunto dos dons do Espírito Santo. Assim como alguns descrentes interpretam mal este assunto relacionado aos dons do Espírito. Então, neste vídeo, nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, em especial o dom de línguas, o falar em línguas. Então, nós vamos ensinar você, ou seja, eu vou ensinar você o que realmente é o dom de línguas, o que realmente é o falar em línguas. Antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer aqui a um querido irmão, o irmão Laílson, um dos irmãos que tem deixado sempre um comentário especial e tem acompanhado os nossos conteúdos, assim como todos aqueles que acompanham os nossos conteúdos. Um forte abraço e muito obrigado. Bom, agora vamos ao que me interessa. Bom, dons do Espírito Santo são ferramentas dadas por Deus para que possam auxiliar os cristãos na sua caminhada aqui na Terra. Ou seja, são algumas ferramentas que Deus dá aos cristãos, aos crentes, para que possa ajudá-los na sua caminhada, no seu trabalho aqui na Terra, como servos de Deus. Então os dons vêm para ajudar a esses crentes, a essas pessoas. O propósito do dom do Espírito Santo, assim como outros propósitos que Deus tem, é de salvar a humanidade. Os dons do Espírito Santo têm um principal propósito de salvar as pessoas, ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas na exposição do Evangelho e na edificação do corpo de Cristo, na edificação e no crescimento da igreja. Por exemplo, se eu tenho o dom da cura, sendo esse um dos dons, eu posso curar as outras pessoas, eu posso curar os enfermos. Se eu tenho o dom da sabedoria, eu posso ensinar as outras pessoas acerca de Deus, acerca de muitas outras coisas. Então os dons vêm para auxiliar o corpo de Cristo, vêm para ajudar na exposição do Evangelho. Então esse é o principal propósito do dom do Espírito Santo, sendo uma das ferramentas que Deus usa para salvar a humanidade. Muitas pessoas acham que pelo simples fato de um crente demonstrar ou manifestar algum dom, isso significa que ele é salvo, ou seja, essa é uma evidência da pessoa ser salva. Mas isso não confronta a realidade. Os dons não são evidência de alguém ser salvo. Como eu te provo isso? Pai, não profetizamos nós em teu nome? E o Senhor os dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, pois eu não vos conheço. Então os dons não são evidência de alguém ser salvo. E mais uma coisa, o dom não te torna especial ou superior que as outras pessoas. Existem pessoas que pelo simples fato de ter algum dom se acham superiores, se acham melhores. Na verdade, todos nós somos servos de Deus e fomos resgatados pela sua misericórdia e somos sustentados pela sua graça. Então o dom não te torna especial ou superior que as outras pessoas. Essa é uma mera graça de Deus para a humanidade. Bom, eu não vou deixar aqui a minha opinião em relação ao dom de línguas. Vamos à Escritura, que é a palavra infalível. Vamos à primeira passagem onde esse dom de línguas se manifestou. A primeira parte onde esse dom se demonstrou. Isso foi diante dos discípulos de Jesus. Bom, se tem a sua Bíblia aí, pode abrir. Está lá no livro de Atos, no capítulo 2. A Bíblia mostra que foi um dos primeiros lugares onde esse dom se manifestou. Ou seja, o primeiro lugar onde o dom de línguas se manifestou e se apresentou. Então vamos e vermos o que realmente lá aconteceu. Qual foi a manifestação desse dom? E assim poderemos compreender realmente o que realmente é o dom de línguas. Será que o dom de línguas é aquilo que algumas pessoas fazem? Ou estamos completamente equivocados e enganados? Bom, vamos à Escritura, pois não podemos entristecer Deus interpretando mal a Escritura. Bom, no livro de Atos, nós conseguimos ver lá a descida do Espírito Santo, onde os discípulos de Jesus estavam reunidos numa determinada região. É importante frisar também que os discípulos de Jesus estavam numa região que não é a sua região nativa, estavam em uma outra região. Bom, os discípulos de Jesus não são daquele local exatamente. O Espírito Santo desceu sobre essas pessoas E o primeiro dom que o Espírito Santo manifestou naquelas pessoas, nos discípulos de Jesus Cristo,
foi o dom de línguas. Agora, o que realmente essas pessoas fizeram depois de receber esse dom de línguas? Preste muita atenção naquilo que eu vou falar. E uma das primeiras passagens impactantes e muito interessantes que a Bíblia nos mostra está no versículo 6, onde a Bíblia diz que as pessoas que estavam naquela região, a Bíblia mostra que eles se espantaram, pois os discípulos de Jesus, depois de receberem o dom do Espírito Santo, o falar em línguas, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que esses discípulos fizeram foi falar um certo idioma daquela região. Eles falaram uma língua, que é uma língua que não é a língua nativa deles. Ou seja, para você compreender melhor isso, nos versículos seguintes, eles se espantaram e disseram: não são esses galileus? Como é possível os compreendermos com nossa língua materna? Afinal de contas, aqueles discípulos não eram daquela região, mas conseguiram falar idiomas daquela região. Bom, vou usar um exemplo para que você possa perceber melhor isso. Por exemplo, o Justino Livres aqui, o cara que vocês estão vendo aqui, é de Moçambique. Bom, em Moçambique, a língua mais usada é português. Então, sendo eu de Moçambique, eu posso viajar para a China, uma missão, ou Deus me enviar para a China. Bom, na China, a língua que é usada lá é mandarim. E o Justino não sabe falar mandarim, mas foi enviado por Deus para que pudesse ir para a China. Então, o Justino se desloca de Moçambique para a China. Bom, chegado lá, o Justino talvez é convidado para uma igreja e talvez tenha a oportunidade de pregar, ou talvez esteja orando ou adorando a Deus. Porém, o Justino fala português e não mandarim. O Justino não faz ideia de como falar, como pronunciar uma única palavra sequer em mandarim. Porém, quando o Justino tem a oportunidade de pregar, quando o Justino tem a oportunidade de evangelizar, Deus faz descer o dom de línguas para Justino. E o que o Justino fez foi falar mandarim diante daquelas pessoas, diante dos chineses. E é claro que os chineses vão se admirar, vão se maravilhar, vão se espantar. Dirão eles: como é possível o Justino sendo de Moçambique? Sabemos nós que em Moçambique a língua usada é português. E ele chega aqui e fala mandarim. Será que ele teve algum estudo? Será que ele foi estudar mandarim para poder falar aqui? Então é exatamente isso que aconteceu na passagem do Atos. Os discípulos falaram um idioma daquela região e os outros se espantaram, os descrentes neste caso, se espantaram, admiraram. E em outros versículos a Bíblia mostra que eles se maravilharam, pois eles disseram: eles estão falando coisas maravilhosas em relação a Deus e temos a oportunidade de os compreender. E eles se espantaram com esse grande poder que Deus tem de poder transmitir o Evangelho sem limitar a exposição do Evangelho, para que em toda a região que os discípulos pudessem ir, pudessem pregar sem nenhuma dificuldade, pudessem evangelizar. Assim como Justino, estando na China, ele pode evangelizar qualquer chinês que ele quiser. Ele tem essa oportunidade de evangelizar, sem precisar de regressar para Moçambique e passar de um curso para poder falar mandarim. Então, esse é o poder de Deus, esse é o propósito de Deus, de poder expor o Evangelho a todos, da melhor forma possível, sem que haja nenhuma limitação. Aliás, afinal de contas, Jesus não seria louco em nos enviar para poder pregar o Evangelho a toda criatura, sabendo Ele que nós não temos capacidade de falar todos os idiomas. Porém, Ele nos dá essas ferramentas para que possam nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Olha só como Deus é bom. Então, depois disso, aquelas pessoas estavam naquele lugar por ver o poder de Deus. Então, muitos se converteram. Então, esse é o propósito principal dos dons do Espírito. E vimos aqui mais um propósito, que era de evangelizar, que era de pregar o Evangelho, para que todos possam conhecer quem Deus é e o que Deus faz. Então, bom, segundo a Bíblia, ou segundo esta passagem, o dom de línguas ou falar em línguas é a capacidade que Deus nos dá de poder falar qualquer idioma, ou todos os idiomas possíveis. Então, muitas pessoas interpretam mal o assunto do dom de línguas. Bom, muitas delas dizem que o dom de línguas são mistérios que nós falamos com Deus. E algumas pessoas dizem que o dom de línguas é a língua que os anjos usam. Será que isso é verdade? Sem esquecer que o maior propósito do dom é de poder edificar o corpo de Cristo e poder salvar a humanidade e poder ajudar também ao próximo, ajudar as outras pessoas. Esse sempre foi o propósito de Deus. Mas por que essas pessoas acham que o dom de línguas são mistérios? Ou o dom de línguas é a capacidade de falar simplesmente com Deus? Ou o dom de línguas é a língua dos anjos? Acreditam nisso e acabam entrando em práticas que contrariam as Escrituras, pois interpretam mal aquilo que o apóstolo Paulo disse. Bom, uma das passagens bíblicas, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, mas eu não tivesse amor, nada me serviria. Ou seja, eu não seria nada, mesmo que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos,
mas sem que eu tenha caridade ou sem que eu tenha amor, nada eu serei. Bom, e daí as pessoas acabam dizendo que o apóstolo Paulo está falando da língua dos anjos. Bom, a primeira coisa que nós temos que tentar perceber aí é que o apóstolo Paulo está tentando aqui falar do amor. Está usando duas figuras para poder falar em especial do amor. E o apóstolo Paulo fala da língua dos homens e a língua dos anjos. Bom, e essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usar esses termos para poder falar de algo específico. Uma das passagens bíblicas, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que Jesus Cristo pregou, seja considerado anátema, maldito, amaldiçoado. Bom, e agora a questão vem: será que os anjos pregam? A Bíblia não nos mostra isso. Porém, o apóstolo Paulo usou a figura do anjo mais uma vez e a figura dele para poder falar de algo específico. Então, o apóstolo Paulo usou duas figuras para poder falar de algo específico, que mesmo que seja um anjo a pregar um outro evangelho, algo que ele sabe que não vai acontecer, diz que ainda que seja um anjo a pregar outro evangelho, mas que não seja aquele que Jesus Cristo colocou, seja maldito. Assim como na outra passagem, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, que é algo possível, ou a língua dos anjos, será que os anjos têm uma certa língua, um certo idioma que nós não conhecemos? Pois a Bíblia nos mostra que língua ou que idioma realmente os anjos falam. Além do mais, todas as vezes que os anjos foram enviados por Deus para poder falar com os homens, falaram usando o idioma local, ou seja, o idioma daquela região. Usaram palavras que os homens puderam compreender. Não usaram um outro idioma, um outro mistério. Eles usaram idiomas que os homens puderam compreender. Então essa passagem aí, o apóstolo Paulo não está contrariando o livro de Atos em nenhuma ocasião. O apóstolo Paulo está usando figura para falar do amor. Ok? E outra passagem que as pessoas usam para interpretar mal, ou seja, acabam interpretando mal o assunto de dons de línguas, é que eles dizem: aquele que ora em línguas, os outros não entendem, pois é um mistério, mas Deus é o único que entende. Isso também é muito interessante, mas é simples de explicar isso. Queridos, você vai entender que, primeiro, Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Então, é claro que ele tem a capacidade de entender qualquer idioma. Assim como aqueles discípulos oraram, falaram idiomas daquelas regiões, Deus conseguiu compreendê-los, conseguiu ouvir a todos eles. É claro que Deus tem a capacidade de falar todos os idiomas. Então é claro que ele vai entender. Uma outra coisa, antes que eu avance, eu quero aconselhar a você: sempre que estiver a ler um livro, sempre que estiver a ler as escrituras, preste muita atenção nos subtítulos, pois algumas pessoas acabam isolando o texto, pegam um versículo e outro versículo, acabam interpretando mal as escrituras. Nós não podemos isolar o texto, temos que entender o contexto. Primeiro, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, nessa passagem, ele estava falando do dom da profecia e o dom de línguas. Ou seja, ele estava comparando o dom da profecia e o dom de línguas. Então, o apóstolo Paulo fala nesse texto no sentido de tentar nos fazer compreender que o dom da profecia é superior que o dom de línguas. Então, preste muita atenção no subtítulo para que você possa compreender todo o texto e não caia em heresias bíblicas. E uma coisa que ele diz no mesmo texto é que o apóstolo Paulo nos aconselha a buscarmos o dom da profecia, ao invés do dom de línguas. Ele diz que o dom da profecia é superior que o dom de línguas. Porém, não é isso que temos visto nos dias de hoje. As pessoas mal se importam com o dom da profecia. Agora, uma outra coisa muito interessante, só para combater e encerrar o assunto de dons de línguas, vamos procurar compreender quais são os tipos de dons do Espírito e como é que realmente a Bíblia chama o dom de línguas, como é que realmente a Bíblia chama o famoso dom de línguas. Vamos às Escrituras. Bom, como vocês conseguem ver aí abaixo, eu coloquei uma passagem que mostra todos os dons que são disponibilizados pelo Espírito Santo. Preste atenção na passagem onde a Bíblia fala do dom de línguas. A Bíblia usa o termo variedade de línguas. A Bíblia não diz simplesmente língua, mas diz variedade de línguas. O que significa variedade? Chama a falar de diversidade, chama a falar de coisas diferentes, chama a falar de coisas diversas. Então, chama a falar de variedade, não chama a falar de uma só língua, chama a falar de diferentes línguas, ou seja, diferentes idiomas, variedade de línguas. Se eu digo ser um homem com dom de línguas, eu tenho que ter a capacidade de falar diversas línguas com o propósito de poder expor o Evangelho, expandir o Evangelho o máximo que puder. Deus não quer limitar os cristãos na exposição do Evangelho. Então esse é um grande poder, é uma grande ferramenta que Deus dá aos cristãos para que possam expandir o Evangelho da melhor forma possível. Porém,
pela má interpretação das Escrituras, acabamos caindo em erro e interpretamos mal as Escrituras e nos afastamos do propósito principal de Deus de salvar a humanidade. Então vamos parar de cair nesses erros e vamos voltar às Escrituras. Se arrependa desse pecado e não caia nesse erro. Pare de achar que aquilo que as pessoas fazem realmente é o dom de línguas. O dom de línguas é variedade de línguas, variedade de idiomas. Deus abençoe você, querido. Compartilhe esse vídeo com diversas pessoas. Alerta o mundo, pois o tempo está passando. Deus te ajude.